O canal no YouTube, denominado Vida no Quartel, especializado em assuntos militares e geopolítica, o qual eu recomendo que você assista para ter informação sobre as notícias de geopolítica, assuntos militares que a imprensa tradicional não fala, trouxe uma matéria muito importante nesse dia 2 de janeiro, quinta-feira, relativo ao conflito, conflito político na Venezuela. E a matéria tem o seguinte título: Edmundo Gonzalez está voltando, dois pontos. Trump planeja operação com fuzileiros navais na Venezuela. Esse é o título. Agora, a descrição da matéria. Donald Trump não aceita a permanência de Nicolás Maduro na Venezuela, enquanto Edmundo Gonzalez, ou Rutia, presidente eleito com 67% dos votos, afirma estar pronto para retornar ao país e assumir o cargo para o qual foi legitimamente escolhido. A pressão internacional cresce, e com apoio dos Estados Unidos, Espanha, União Europeia e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A possibilidade de uma ação militar para destituir o regime chavista parece mais próximo do que nunca. González, atualmente em exílio, prometeu voltar sem revelar detalhes de como e quando, mas assegurou que seu retorno é inevitável. Fecha a descrição. Minha amiga e meu amigo, todos sabemos que a situação da Venezuela é muito delicada, extremamente delicada. O que se vê naquele país é uma ditadura sanguinária, corrupta e brutal, que só países que desconhecem e não têm apreço pela democracia é capaz de apoiá-lo. Olha só os países e líderes que apoiam o corrupto e sanguinário Nicolás Maduro. Canel, ditador de Cuba. Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. Vladimir Putin, autocrata da Rússia. Xi Jinping, ditador da China. E Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, sem esquecer o Brasil, que apoia e reconhece o regime e a eleição fraudada da Venezuela que ocorreu em junho de 2024. Esses são os países e líderes os quais Nicolás Maduro conta com apoio. Vergonhoso e preocupante é o fato de Lula, no dia de hoje, reconhecer a eleição fraudulenta do Nicolás Maduro. E isso se deu como? Dia 10 de janeiro vai ter a posse do Nicolás Maduro, em que ele vai assumir como presidente, embora não tenha sido eleito, e Lula vai mandar um representante. Se vai mandar um representante, está legitimando a farsa. Olha só, senhoras e senhores, eu sinceramente acredito que todas as possibilidades estão sobre a mesa para a lida com o ditador Nicolás Maduro, inclusive a possibilidade de uma ação militar. Contudo, acho que essa hipótese seja a última. Mas é inegável que já existe um movimento militar coordenado, uma cooperação para esse fim. A Espanha, por exemplo, ela
entrou na Venezuela, resgatou o Edmundo González, o candidato verdadeiramente eleito naquele país, e o levou para Madrid, onde ele se encontra autoexilado, pois, se ficasse na Venezuela, correria o risco de morrer e, mais provável, ser preso, correria o risco de ser preso e, o mais provável, morto na mão do regime. Hoje, forças europeias, força que compõe a União Europeia, Estados Unidos, Espanha e El Salvador estão irmanados em um treinamento, num trabalho conjunto, para fazer valer e garantir a posse de Edmundo González como o legítimo presidente eleito da Venezuela. Só que o ditador Nicolás Maduro, ensandecido, desesperado, contudo enfraquecido, já perdeu a capacidade de raciocinar. Está usando força bruta, fazendo ameaças até aos Estados Unidos, e ele confia nos seus parceiros externos, como China, Rússia, e eu esqueci de falar um parceiro da Venezuela, Irã. Para se ter ideia, minha amiga e meu amigo, o Irã forneceu armas para o regime do ditador Nicolás Maduro. A Rússia, da mesma forma. E o mais grave, a Rússia tem hoje 2 bases militares dentro do território venezuelano. E essa condição dá a falsa sensação e esperança a Nicolás Maduro que ele pode afrontar o mundo, pode peitar as regras democráticas, que ele vai permanecer no poder. Isso é um ledo engano da parte dele. Mesmo porque todos esses parceiros que ele conta estão mais preocupados com seus problemas internos. A Rússia, por exemplo, tem um conflito no leste europeu com a Ucrânia. E esse conflito está trazendo desgastes incalculáveis para eles, militares, políticos, sociais. Por outro lado, o Irã está muito enfraquecido devido aos conflitos que travou com Israel e perdeu os seus parceiros, que era Bashar al-Assad, o ditador da Síria, viu o Hamas e o Hezbollah, como também a Jihad Islâmica, ser enfraquecido na Síria, no Líbano e na faixa de Gaza. E hoje o regime dos Ayatollah, o regime iraniano, está mais preocupado em sobreviver. Assim sendo, essa coalizão liderada pelos Estados Unidos vai partir, num primeiro momento, de forma exaustiva para a diplomacia, o diálogo. Caso contrário, aí eu acredito que uma intervenção militar pontual e cirúrgica possa ser aplicada. Para tanto, os militares já estão treinando para esse fim, estão na Guiana, já estão instalados na Colômbia, estudando o terreno e as melhores condições para botar em prática essa possibilidade, caso necessário. E vale lembrar também que o ditador Nicolás Maduro, ele tem um mandado de prisão. E não é por maus feitos na política, mas sim por narcotráfico. Ele é líder de uma mega organização de narcotraficantes que assumiram o lugar deixado pela Farc na Colômbia. Muito mais que o petróleo da Venezuela, o maior atrativo é o tráfico de pó por parte da organização do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro esse, que é apadrinhado por Lula. Dia 10, ele bate o pé e fala que vai assumir a presidência
da Venezuela e que não aceita intimidação e que se Edmundo Gonzalez adentrar o país vai ser preso, vai ser severamente castigado. Mas isso, senhoras e senhores, se as potências, se a comunidade internacional liderada pelos Estados Unidos verdadeiramente quiser dar um basta, se não for pela diplomacia, vai ser sim pela força das armas, pelos meios militares. E esse senhor, esse ditador sanguinário, corrupto, amigo de Lula, acredito eu, está com os dias contados. Ele vai ter o mesmo fim que teve o ditador do Panamá nos anos 90, Manuel Noriega, que tinha as mesmas práticas. Afrontava os Estados Unidos do mesmo jeito que Maduro. Estados Unidos invadiu o Panamá, prendeu Manuel Noriega, levou para os Estados Unidos, onde ele cumpriu cadeia até próximo de sua morte, quando foi liberado do cárcere por uma questão humanitária para morrer em seu país, Panamá, recentemente, há uns 2, 3 anos atrás. Vai ser o mesmo fim do Nicolás Maduro e pelas mesmas razões. Agora, fato é que Nicolás Maduro não vai cair sozinho. Ele vai levar muita gente com ele, inclusive figurões da política aqui no Brasil. Mesmo porque o coronel Cabarral, que foi o chefe da inteligência na época de Hugo Chávez, quando vivo, e depois pegou uma parte do governo do regime de Nicolás Maduro, quando assumiu no lugar de Chávez, Cabarral cometeu alguns desatinos, entrou em conflito com o regime, fugiu do país indo para Madrid, na Espanha, onde foi preso pela polícia espanhola e posteriormente recambiado para os Estados Unidos e fez delação premiada. Parte, e ainda tem algo para dizer ainda. E denunciou muita gente no Brasil, partidos, personalidades, aqui no Brasil, na Argentina, na Bolívia, deu nomes. Então, tudo que a gente está vendo é apenas uma questão de tempo. Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser que Trump vai assumir no dia 20 de janeiro e no dia 21, 22, algo vai acontecer. Não. Vai começar a acontecer. O ponto alto talvez dure alguns poucos meses. Mas a vitória daquele povo, a liberdade, a democracia virá. E a maior preocupação do Edmundo Gonzalez é voltar no dia 10, segundo ele, assumir a direção do país e reconstruir a nação venezuelana, que hoje está em frangalhos, apesar de ser um país extremamente rico em recursos naturais, tendo aí uma população na extrema pobreza, e ele pretende acabar com isso, segundo ele. Então, senhoras e senhores, nós que estamos à distância e na torcida, não podemos perder a fé. Os dias desse indivíduo, desse ditador corrupto e sanguinário, amigo de Lula, Nicolás Maduro, estão com os dias contados. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas é possível salvar a Venezuela para os nossos irmãos venezuelanos.